A proposta sobre o fim da escala 6x1 pode beneficiar 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Estamos tentando avançar com uma pauta que beneficie a vida da mulher e do homem que trabalha e produz nesse país. A maioria está em setor como o de comércios e serviços, bar, restaurante, hotéis. Só no comércio são 10 milhões e meio de trabalhadores. O texto, de autoria da deputada Erika Hilton, do PSOL, acaba com 6 dias de trabalho com um dia só de descanso. Também limita a duração da jornada a 36 horas semanais. Hoje, a Constituição estabelece uma carga de 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Pesquisas apontam que 65% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1. Entre jovens de 16 a 24 anos, esse apoio chega a 76%. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a redução da jornada pode ter impacto direto na redistribuição de renda, principalmente daqueles trabalhadores que enfrentam rotinas mais longas e com uma remuneração menor. Mas essa redução também elevaria o custo da mão de obra. O tema, que mobiliza governos, centrais sindicais e sociedade, divide o setor empresarial e político. A oposição diz que o projeto precisa de mudanças e parte do Congresso já se articula atrás de contrapartidas. Frentes parlamentares ligadas ao empresariado defendem nova desoneração da folha de pagamento para compensar perdas eventuais. Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a professora e pesquisadora Marilane Teixeira, que é doutora em Desenvolvimento Econômico e Social pela Unicamp. Professora, bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês e fiquei muito feliz com o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né? Eu fiquei muito feliz também, professora, por você ter aceitado vir ter essa conversa com a gente. E acho que a gente pode começar o nosso contexto trazendo um pouco de um aspecto histórico. Porque o que acontece? Hoje, nós temos setores empresariais alegando mais uma vez que o fim da escala 6x1 reduziria a produtividade, aumentaria custos, né? E eu sempre faço questão de lembrar como os direitos trabalhistas conquistados, então 13º salário, licença maternidade, por exemplo, eles já foram vistos na nossa história como grandes vilões, estamparam capa de jornal, tem a capa emblemática do jornal Globo dizendo que o 13º vai quebrar o Brasil e tal. Então, a gente está aqui hoje, depois, com esses direitos conquistados, né, enfim, com várias outras questões que estão tentando fragilizar essas conquistas, mas depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Mas estamos aqui e esses grandes vilões daquela época não quebraram o Brasil, no fim das contas, né? Então, eu quero te ouvir sobre isso, sobre essas implementações que são sempre tidas como um apocalipse, porque justamente há interesses envolvidos. Sem contar que, se a gente for falar de uma perspectiva capitalista mesmo, eu não estou nem falando de qualidade de vida, que é a discussão que é importante, mas usando essa mesma lógica do empresariado e desse lobby, né? Um trabalhador descansado, obviamente, ele pode ser mais eficiente, ele pode reduzir custos também de afastamentos por saúde, enfim, mais ou menos por aí, né? Uhum. É isso aí mesmo, Gabriela. Bom, esse discurso de que toda vez que se entra na pauta, né, na agenda política, um tema associado ao trabalho, gera um descontentamento, obviamente um desconforto e uma reação altamente agressiva em relação ao que essa pauta, essa agenda pode representar para o conjunto da economia, né? Tu citou alguns exemplos,
A gente pode, inclusive, indicar outro, por exemplo, o debate sobre a política de valorização do salário mínimo, né, que é recorrentemente, sistematicamente atacada com a desculpa de que se houver uma política de valorização do salário mínimo, vai ampliar custos, haverá dispensa em massa, e aí vai. Mesmo tema, por exemplo, da redução da jornada de trabalho. Bom, se eu vou lembrar, as pessoas que estão nos acompanhando e que vivenciaram lá os anos 80, quando a gente reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, não se mostrou, não tem nenhum estudo, inclusive, que indique isso, não tem nenhuma evidência que mostre que a redução da jornada para 44 horas representou quebra das empresas, demissão em massa, elevação de custos, as empresas perderam competitividade, nada disso. Os problemas econômicos gerados lá a partir dos anos 90 são decorrentes de outras questões, né, que foi o processo de abertura indiscriminada da economia brasileira. Então, o que as empresas? As empresas, os grandes negócios foram se adaptando, né, à nova realidade. Tanto que quando, em 88, a Constituição, né, federal definiu pela jornada de 44 horas, vários setores econômicos, inclusive da indústria, já haviam conquistado em 85 a redução da jornada para 44 horas semanais. Se a gente olhar esses últimos 40 anos, você já tem vários setores econômicos em que a jornada ou foi reduzida para 42, ou para 44, ou para 36. Então, nós temos ainda um contingente muito grande de pessoas que estão vinculadas à força de trabalho, seja no trabalho formal, seja no trabalho informal, que estão sujeitas a uma jornada extensa, inclusive superior a 44 horas semanais. Nós temos em torno de 20%, o que significa em torno de 20 milhões, 21 milhões de pessoas no Brasil hoje que têm uma jornada, inclusive, superior a 44 horas semanais, né? Então, sempre que a gente está se referindo aos direitos dos trabalhadores, então, em todas as esferas, sempre vai ocorrer uma reação, né? Do outro lado, de contestar e de apontar. No caso do tema, por exemplo, da redução da jornada de trabalho associado ao fim da escala 6x1, teve reações de indicar que o PIB brasileiro teria uma queda de 7%. Parte do pressuposto é que se a jornada for reduzida e a escala, as pessoas, se a gente for pegar o projeto, né, de lei original, que foi que, vamos dizer, foi o que colocou, né, o tema, recolocou o tema em pauta, que é um projeto da Erika Hilton, ele fala em uma jornada de 4x3. Então, os setores empresariais, parte do pressuposto seguinte, bom, as pessoas vão trabalhar 4 dias e vão ficar paradas 3 dias. Então, a economia não vai crescer. Quer dizer, é um absurdo, né? Porque é óbvio que isso não vai acontecer. A atividade econômica, ela vai continuar, até porque algumas atividades são essenciais e elas têm que permanecer durante 7 dias da semana. Nós estamos falando do trabalho, nós estamos falando das pessoas que vão ter as suas jornadas reduzidas, e não a atividade econômica que vai ser reduzida a 4 dias por semana. O que seria muito bom, né? Mas a gente sabe que setores essenciais precisam permanecer durante os 7 dias da semana, servindo, né, e prestando serviços essenciais para a população e para a sociedade. Professora, e aí o que alguns deputados estão fazendo, se movimentando lá no Congresso, justamente para trabalhar nessa campanha de tentar descredibilizar de alguma maneira a proposta, né? Fazer esse terrorismo, mais uma vez esse discurso de vai quebrar o Brasil. E a partir dessa campanha, vamos chamar aqui de campanha, né? Venderem uma solução. Então, o Kleber Lourenço, que é nosso repórter aqui no ICL, eu conversei para entender melhor como é que está o termômetro lá em Brasília contra essa proposta. E nesse primeiro momento, o que ele me diz é o seguinte: o que eles estão fazendo é se colocar contra
e encher ali de defeitos esses textos, né? Ver se algo realmente cola, sentir como é que isso bate na sociedade. E outro ponto importante que ele chamou a atenção é ver quem vai ser o relator disso na Comissão de Constituição e Justiça. Esse vai ser o maior termômetro, vamos dizer assim, para saber como é que o Centrão e a extrema-direita vão se posicionar claramente, até porque é um ano de eleição e eles não querem ter um custo eleitoral a partir do posicionamento deles, né? Então, até o final do mês, a gente vai saber quem é o relator e o Hugo Motta quer botar para votação em plenário. Isso pode também significar duas coisas, né? Ou o Hugo Motta percebeu o desgaste na base eleitoral dele e agora realmente quer colocar adiante, né, por uma questão até de desespero, ou então já existe um acordo nos bastidores para tentar deformar de alguma maneira esse texto. Então, acho que a preocupação é essa, né, professora? Tentar ficar atento às emendas que possam surgir de uma maneira mais velada para tentar desidratar essa proposta original, né? E colocar o ônus para o trabalhador, de alguma maneira. É isso mesmo, Gabriela. Eu acho que assim, tem um aspecto muito importante que diferencia esse momento político e essa agenda dos momentos anteriores, porque a gente tem muitos projetos que estão, vamos dizer, engavetados no Congresso que tratam do tema da jornada de trabalho. Esse tema ganhou muita centralidade no final de 2024, porque ele vem associado, né, acoplado à discussão do fim da escala 6x1. Hoje, na boca da sociedade, qualquer trabalhador que você encontre, que você faz alguma menção à questão da jornada de trabalho, ele sabe exatamente o que significa o fim da escala 6x1. Então, tem um clamor, né, uma expectativa, uma perspectiva da sociedade de que, de fato, e principalmente da classe trabalhadora, muito entre os jovens, né, que estão justamente nesses setores onde há uma sobrecarga maior de trabalho, shopping center, trabalhando em supermercados, no comércio e o serviço de uma forma geral, que é onde ainda se mantém uma jornada extensa, né? Então, o Congresso, de alguma forma, ele está reagindo e está atento a isso. Por isso que o projeto andou. E claro que há toda uma tentativa de descaracterizar. Então, há pressão muito forte do setor patronal de indicar, não, tudo bem, nós até aceitamos reduzir a jornada de trabalho, mas nós queremos uma redução progressiva, que é um pouco o conteúdo, né, do relator na comissão que tratou, né, do tema antes de ser encaminhada agora para a Comissão de Justiça. Então, tem uma expectativa, a gente concorda, mas nós queremos reduzir gradualmente. A gente concorda com o fim da escala 6x1, mas a gente quer manter a jornada de trabalho ainda nos 44 horas e aí distribuir a jornada durante o dia, o que não pode, que por lei a jornada não pode exceder a 8 horas, e as horas extraordinárias têm que ser pagas na forma de hora extra. Nós até concordamos, mas nós queremos desoneração na folha de pagamento dos setores mais afetados. Então, veja bem, eles vamos dizer, admitindo, porque hoje é absolutamente inviável o Congresso voltar as costas para esse tema. Eles sabem da importância dele, da centralidade, principalmente no ano eleitoral, então eles estão sendo pressionados pelas suas bases, né? Mas eles querem justamente tentar descaracterizar o projeto na sua essência. Então já se fala, bom, tudo bem, podemos discutir fim da escala 6x1, mas querendo manter a jornada de 44 horas, que não serve para nada. Então, para nós, é fundamental que o debate do fim da escala esteja acompanhado da redução da jornada de trabalho. Agora, claro, Gabriela, que o debate político, né, o cenário político, ele é muito complexo. E na política, muitas vezes, você faz concessão de um lado, concessão de outro, para tentar, digamos que, salvar o que é melhor da essência do projeto. Eu te digo isso porque quando a gente começou a discutir a redução da jornada de trabalho lá no início dos anos 2000, e havia uma proposta de redução progressiva da jornada de trabalho em 5 anos para chegar às 40 horas,
Uma parte do movimento foi contra. Não, nós queremos 40 horas já. Só que não teve nem 40 horas já e nem progressividade. Então, assim, eu acho que é a sociedade mobilizada, é a classe trabalhadora mobilizada que vai ser capaz de alterar os rumos dessa discussão no Congresso. Então, por isso que é muito importante avançar na redução da jornada de trabalho, avançar no fim da escala 6x1, vai depender muito da mobilização da sociedade. Agora, o que eu acho que é Gabriela, uma patifaria é novamente recorrer ao Estado e às desonerações para livrar as empresas. Assim, elas são umas coitadinhas, elas estão sempre no vermelho, e o vermelho no bom sentido, no mau sentido deles, né? Porque o vermelho também tem os seus bons sentidos, mas estão sempre no negativo, né? Então, é como se elas operassem sempre assim, os custos e as receitas estão sempre empatando. Então, qualquer movimento parece que coloca as empresas no negativo, e a gente sabe que elas têm lucros extraordinários. E mais, elas têm uma capacidade de resiliência muito grande. Elas conseguem se adaptar. Então, elas conseguem se ajustar de modo a ampliar seus níveis de produtividade, otimizar processos de trabalho que permite que elas possam, a médio prazo, se adequar a uma jornada de trabalho de 40 e 36 horas, que é, inclusive, a realidade de várias partes do mundo, né, Gabriela? Exato, professora. Acho isso super importante, né? Olhar para os países próximos e exemplos que a gente teve, né? E o Brasil trabalha mais horas do que países desenvolvidos, do que vizinhos também. Se a gente citar aqui Chile, México, enfim, já reduziram suas jornadas também. Tem um ponto que é também levantado. E aí a gente pode encontrar alternativas, mas acho que vale a pena entrar na conversa e esclarecer aqui. As empresas pequenas, né? As entidades falam, por exemplo, para o risco de falência de micro e pequenas empresas. No ano passado, eu conversei com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que falou sobre a possibilidade de auxílios para tornar esse caminho viável para essas empresas. Como aconteceu quando o governo descobriu uma maneira de socorrer os setores que seriam muito impactados pelo tarifaço do Donald Trump. Então, trazendo esse exemplo aqui para ficar didático para entender. Mas existe um caminho viável, né? Seja por isenções fiscais, até quero te ouvir sobre esses caminhos viáveis, mas período de transição, né? Quais são as possibilidades para redução de jornada? Claro, Gabriela. Assim, por isso que vamos dizer, da dinâmica política, mas você precisa ter bons diagnósticos, né? Bons diagnósticos em relação a, de fato, como isso afetaria determinados setores. Então, por exemplo, setores de alta tecnologia, setores mais dinâmicos da economia, hoje já conseguem garantir ganhos de produtividade, reduzindo jornada para 3, 4 dias da semana, né? Porque já tem, vamos dizer, já avançaram muito, né, do ponto de vista da tecnologia. Tem setores que, por exemplo, vão ter que se adequar contratando mais pessoas. Então, por exemplo, farmácias, supermercados, shopping center, esses vão ter que admitir, porque eles não podem, não é só o problema de ganho de produtividade, você tem que manter o serviço disponível para a população na área de saúde, por exemplo, né? Disponível para a população durante os 7 dias da semana. Então, você vai precisar, provavelmente, contratar mais pessoas. E agora, também tem um aspecto importante, que assim, o que hoje, por que pressiona, né, essa necessidade de redução de jornada de trabalho? Porque vários setores econômicos, né, têm, inclusive na imprensa, né, feito declarações dizendo o seguinte: olha, realmente não dá para manter essa jornada de trabalho porque nós estamos perdendo, nós temos perda de produtividade, nós temos uma rotatividade altíssima. Imagina, por exemplo, no supermercado, contrata uma pessoa, treina, mesmo que seja para repositor de mercadorias no supermercado, daqui a 15 dias ele
aparece uma oportunidade melhor, que implica numa jornada menor, por exemplo, de segunda a sexta, ele não tem dúvida nenhuma em pedir dispensa. Então, para os negócios, isso é muito ruim. Então, as empresas, né, principalmente o setor de comércio, serviço, está sentindo isso, está se ressentindo disso. Então, eles sabem que, por exemplo, uma redução da jornada de trabalho, uma jornada mais razoável, pode, inclusive, melhorar a satisfação do seu trabalhador, da sua trabalhadora e melhorar os seus negócios e, inclusive, impulsioná-los. Porque se as pessoas vão ter mais tempo para poder se dedicar a lazer, a compras, às atividades culturais, toda a economia é beneficiada por isso, né? Inclusive do ponto de vista da geração de novos postos de trabalho. Agora, claro, tem os pequenos negócios. E aí a gente tem que pensar em estratégias. As estratégias podem passar desde uma redução progressiva da jornada de trabalho nesses setores, nesse segmento, para que eles vão criando condições de se adaptar, até em alguns tipos de incentivos. Mas, assim, a discussão dos incentivos fiscais, das desonerações, elas não podem ser, assim, a primeira... a porta de entrada. Não, eu só admito reduzir jornada e mudar a escala se eu receber desoneração do governo. Não, tem que estudar caso a caso, tem que verificar qual é a situação daquele negócio, e aí sim, porque senão, Gabriela, é sempre a mesma ladainha. Vou bater na porta do Estado, vou bater no governo, e é o governo toda vez que tem que ser o que vai arcar. Então, as empresas elas não querem arcar com nada. Elas ganharam, né, em termos de produtividade, lucros extraordinários ao longo de décadas. Por que em algum momento histórico elas não param e pensam que é importante repartir parte desses ganhos com a sociedade e com a classe trabalhadora, né? Claro, claro. E acho que esse caminho, professora, que você aponta, é fundamental olhar para essa discussão sobre a jornada, sobre o fim da escala 6x1, para um debate mais amplo, né, de desgaste dos direitos do trabalhador. Então, a gente tem um cenário em que o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica, um cenário de pleno emprego, então, o que pode ser visto também como um argumento para exigir essas melhores condições, propício para discutir o fim da escala 6x1, mas claro que, por outro lado, existe o cenário da pejotização, da informalidade. Nesse momento, tem várias ações que estão paradas em instâncias inferiores por conta dessa discussão que está no Supremo Tribunal Federal. A PGR acabou de apresentar um entendimento que vai na mesma linha do entendimento majoritário que o STF está construindo. Então, na mesma linha, por exemplo, do ministro Barroso, do Gilmar Mendes, de que a reforma trabalhista praticamente legalizou, vamos dizer assim, a pejotização. E o STF tem derrubado também decisões da Justiça do Trabalho que dizem respeito, que reconheciam vínculos de emprego em relações PJ e aplicativos também. O que a gente pode esperar dessa decisão do STF e como é que a gente também amplia esse debate, né, de falar sobre os direitos do trabalhador e desse desgaste? Claro. Bom, Gabriela, inclusive eu já, em uma oportunidade, escutei de alguém dizendo, bom, do que nos serve discutir agora a redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, se todo mundo vai virar PJ, né? Falei, bom, não é bem assim, né? A gente está na resistência, mas eu diria que hoje, do ponto de vista do trabalho, essa é a agenda mais importante que para a classe trabalhadora, inclusive para o movimento sindical, a se concentrar. Eu acho que nós estamos realmente num quadro muito complexo, a possibilidade de abrir de forma indiscriminada a pejotização para todo tipo de atividade econômica pode representar uma ampliação muito grande e uma substituição, porque não vai representar ampliação de emprego, de maneira alguma, assim como a reforma trabalhista também não representou ampliação de emprego. O que ela fez foi substituir os contratos protegidos, formais, por essa forma de contratação. Por outro lado, olhando do ponto de vista econômico, eu não vou falar vou falar como economista, eu diria o seguinte, que para uma boa parte dos negócios,
das empresas, não tem nenhuma vantagem em pejotizar toda a área, né, seja operacional, seja inclusive da área administrativa ou de gestão ou CEOs. Não tem, sabe? Eu acho que assim, é um cardápio que está se colocando, né, disponível para os setores. Então, ele tem várias possibilidades. Ele pode contratar como prestador de serviço por meio de uma empresa terceirizada, ele pode contratar como MEI, ele pode contratar como PJ, ele pode contratar com um emprego formal, com carteira, porque tem setores, né, econômicos em que é muito importante manter uma certa fidelidade, manter um determinado perfil profissional, e ele sabe que só vai manter se oferecer condições de trabalho razoáveis, condições de trabalho dignas. O problema do Brasil é que nós temos estruturalmente um excedente de força de trabalho muito grande. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão dispostas a trabalhar e não encontram trabalho. E se encontram trabalho em condições de muita informalidade, precariedade e vulnerabilidade, principalmente para as mulheres, né, e para as pessoas negras. Então, eu diria que se isso for realmente aprovado, ele vai, de alguma forma, consolidar um processo de desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, que já é muito desestruturado, justamente porque nós já convivemos com quase metade da força de trabalho no Brasil hoje na informalidade. Nós temos 25 milhões de pessoas no trabalho por conta própria, nós temos 12 milhões de pessoas no assalariamento sem carteira. Então, assim, digamos, nós já temos um mercado de trabalho muito, muito desestruturado. Essa possibilidade, ela vai fortalecer, né, ela vai consolidar um mercado de trabalho que já é muito consolidado e que vai ter muitos impactos na frente. Por exemplo, a sustentação da previdência social, isso talvez um dos impactos mais sérios. E em qual eu acho que o governo, inclusive, deveria estar mais atento em relação a essa agenda, porque o impacto imediato é nas contas públicas, é no futuro das aposentadorias, né? Então, o que a gente tem para oferecer para as gerações futuras que esperam que chegar aos 65, 70 anos e poder ter acesso a um benefício que lhe garanta uma qualidade de vida para os próximos 20, 30 anos, né? Então, isso é uma agenda que não deveria estar só na mão dos juristas, só na mão do judiciário, do movimento sindical. Deveria ser uma agenda que envolver a sociedade como um todo, mas principalmente o Estado também. O governo teria que estar mais atento em relação a isso. Quero muito agradecer sua presença aqui. Foi um prazer te receber. Obrigada por essa aula. Obrigada também, Gabriela. Foi um prazer conversar com você sobre esse tema. A gente vai voltar a se falar, com certeza. Até a próxima. Obrigada. Professora, conversando aqui com a gente no Em Detalhes, professora que é pesquisadora também sobre esse tema, né? A Marilane Teixeira, doutora em Desenvolvimento Econômico e Social pela Unicamp. Falamos de impactos históricos e de como as relações trabalhistas são afetadas pelo poder, nesse caso, poder econômico, poder empresarial também. Nessa semana, a gente vai ter, aliás, nessa semana não, mas especificamente para você que me acompanha no YouTube, hoje teremos uma aula sobre o Pacto da Impunidade, uma aula aberta da nossa pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Então, você acompanha aqui no ICL, às 8 horas da noite, anota na sua agenda, 8 horas da noite, e também se inscreve em detalhesicl.com.br para poder participar. Deixa o seu e-mail que você vai ser avisado que a nossa aula está começando. Vale muito a pena acompanhar e estar dentro aqui das nossas discussões diárias. Essa semana, gente, juro que não foi coincidência, mas praticamente todos os dias a gente falou sobre temas que dizem respeito ao nosso histórico, às estruturas de classe, de poder e desigualdade no nosso país. Então, é um tema urgente. Agora, a gente acompanha o Mercado Investimentos na nossa programação, depois o Rolê ICL, e você pode também ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos.
E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e, detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.